Tá? E aí, se isso aqui ocorre, o limite da f não pode ser um número real. Veja as notas, primeira coisa. Tá certo? Se isso ocorre, o limite da f não pode ser um número real. E neste caso, nós escrevemos o seguinte. Neste caso, escrevemos o seguinte. Limite de f de x com x tendendo a p igual a quê? Mais infinito. Tá? Onde é que isso ocorre? Onde isso ocorre? Exemplo. Considere o seguinte, seja f de x, ou seja, seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x2. Qualquer que seja x, o quê? Diferente de zero. Tá certo? Entendido? Entendido? F de x igual a... Ora, dado epsilon maior do que zero, você pega um epsilon maior do que zero, única vez que eu vou fazer a demonstração usando a definição, tá? Aproveite, preste atenção, porque só vou fazer uma vez. Demonstração. Dado epsilon maior do que zero, com delta igual a 1 sobre a raiz quadrada de epsilon, com delta igual a 1 sobre a raiz quadrada de epsilon, tem-se duas coisas. Esse delta é positivo, não é? É positivo. E é o seguinte, se o x está no domínio da f, ó, se o x está no domínio da f, x está no domínio da f, é o x é o quê? Diferente de zero. X diferente de zero. E x menos zero menor do que delta maior do que zero implica o quê? Implica que o x é diferente de zero e o quê? E o módulo de x é menor do que 1 sobre raiz de epsilon. Acontece que eu tenho isso aqui. Deixa eu apagar, faltou informação aqui. E, ok? Zero menor que o módulo de x, menor do que o quê? 1 sobre raiz de epsilon. Mas isso implica o seguinte. Isso implica... Quando eu tenho uma desigualdade, que eu inverto os termos, e eu posso inverter aqui, porque o x é diferente de zero, isso aqui também é diferente de zero, então eu posso inverter. Isso aqui é uma desigualdade de números positivos. Quando eu inverto essa desigualdade, quando eu inverto os termos da desigualdade, a desigualdade faz o quê? Ela inverte. Tá? Então, o que eu coloquei aqui está certo, está correto. Só que eu estou impregnado de epsilon, né? A minha definição é, para cada c maior do que zero, existe delta maior do que zero, tá ok. Então, tá correto isso aqui, só que eu não vou usar epsilon, eu vou usar o quê? Letra C. Tá certo? Dado C positivo, tomando delta igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz de C, tem isso aqui. O que estava antes não compromete, mas para ficar psicologicamente mais aceitável, né? Vamos para cá. Então, x diferente de zero e x menor que delta implica x diferente de zero e, desculpe, x diferente de zero, isso aqui,
implica x diferente de zero, isso aqui. Aí, de novo, quando eu inverto os termos de uma desigualdade de números positivos, a desigualdade o quê? Inverte. Então, isso aqui é menor do que o quê? Raiz de c. Né? Tá certo o que eu coloquei? Hã? Maior. Maior. Isso aqui implica que é maior do que raiz de c. Ou seja, continua sendo o quê? Isso aqui é maior do que raiz de c. Ora, se isso é maior do que raiz de c, o quadrado disso, que dá 1 sobre x2, porque o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa de x ao quadrado, isso é maior do que o quê? O quadrado disso. Porque não esqueça que isso aqui é positivo. Então, nisso aqui, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho isso. Ou seja, o que é que eu provei? Eu provei que, dado C positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x é diferente de zero e x menos zero é menor do que delta em módulo, e é positivo, o 1 sobre x2 é maior do que c. Não, vamos ajeitar aqui. Não, beleza. Isso aqui quem é, ó? Isso aqui quem é? É o f de x. Ou seja, para todo c positivo, existe um delta positivo, tal que x diferente de zero e a distância de x a zero em módulo menor do que delta positiva, implica f de x maior do que c. À luz dessa definição, isso diz o quê? Isto diz que limite de quem? De f de x com x tendendo a quem? Com x tendendo a quem? A zero. Esse limite é quanto? Mais que infinito. Por quê? Porque o que é que diz essa implicação? Diz, em outras palavras, eu posso fazer o valor 1 sobre x2 ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. É isso que diz. Nós dizemos que mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a p, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de p. E agora pense intuitivamente. Olha, o que é que você acha que vai acontecer com 1 sobre x2 se o x é tomado cada vez mais próximo de zero? O que é que vai acontecer? Vamos fazer uma tabelinha aqui, tá? Façamos uma tabela aqui, ó, para você se convencer que essa é a definição de fato, tá? Tá? Uma tabelinha, ó. Uma tabelinha. Tabelinha, vamos lá. Vamos pegar o x cada vez mais próximo de zero, uma tabela para essa função. Está aqui o x, está aqui o f de x. Pegar 0,1. Qual o inverso do quadrado de 0,1? Quanto é? Hã? Não. Ah, exatamente. Que dá quanto? Dá 100. Pegue 0, 1. O quê? Quanto é que dá? O inverso do quadrado de 1 centésimo. 10.000. Tá? Porque quem é f de 0,1 é 1 sobre 0,1 ao quadrado. 0,1, vamos pegar 0,01, que é 1 centésimo. Dá 1 centésimo ao quadrado. Quem é 1 centésimo?
É 1 sobre 100 ao quadrado. Isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre 1 sobre 10.000. E quem é o inverso disso? Pegue 1 milésimo. Quanto é que vai dar? 1 milhão. Aí lembra aquela história? Eu posso fazer com que o valor f de x fique tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. E aí, ó, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando isso tende aqui a zero, qual é o limite disso? Mais infinito. Tá? Então, mais infinito não é número. É um conceito que dá o crescimento de uma função numa vizinhança aberta e estrita de um ponto. Ou vizinhança pela direita de um ponto, ou vizinhança pela esquerda de um ponto. Porque você tem os limites laterais sendo infinitos. Isso aqui é o conceito de limite infinito. Então, daí, se você usa a intuição junto com o bom senso, tá? Você tem o seguinte. Dados N natural par, dado, não é dados, é dado N natural par tem-se. Quem é o limite de 1 sobre x elevado a n, com x tendendo, que n, meu filho? Com x tendendo a zero. Ó, é 1 sobre x, n par. N par. O que é que você acha que vai acontecer com o inverso de x elevado a n, quando o x tende a zero? Qual é o limite? Mais infinito. Pela mesma razão que o limite de quem? De 1 sobre x2, porque isso aqui é o limite, não esqueça. Isso aqui é o limite de quem, hein? Isso é o limite. Isso é o limite de quem? Apanha para mim aqui, por favor, que eu estou ficando velho. Velho não pode se abaixar, não. De 1 sobre x2 com x tendendo a zero. Isso aqui é quem? Mais infinito. Estou ficando? Não, já estou, né? Tá? Então, se o n é par, ó, se o n é par, primeira lição, limite com x tendendo a zero do inverso de x elevado a n é mais infinito. Cuidado! Cuidado, porque se você tem, ó, n natural... Ah, sim. O que é que você acha? O que é que você acha? Então vamos parar aqui. E o que é que você acha que é limite com x tendendo a zero de 1 sobre x? Sobre x, bem simples. 1 sobre x. Com x tendendo a zero do inverso de x. Hã? E se o x está tendendo a zero por valores negativos? Hã? É menos infinito. Tá certo? É menos infinito. Porque aqui, ó, se você pegar limite com x tendendo a zero. Assim, volte para cá, ó. Volta para cá. Ó. Sejam f uma função IP. Dizemos que, antes de falar, dizemos que mais infinito. Ok, aceitável. Agora, vou fazer o complemento. Nós dizemos que menos infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando para cada c o quê? Quando para cada c negativo existe delta positivo, tal que isso aqui implica nisso. Isto é,
Menos infinito é o limite de f de x com x tendendo a p, quando para cada c positivo existe delta positivo, quando para cada c, me desculpe, quando para cada c negativo existe delta positivo, tal que essa condição implica essa. Em outras palavras, quando eu puder fazer o valor f de x tão grande em módulo, mas negativo, quanto eu queira, tão grande quanto eu queira, em módulo mais negativo, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. E do mesmo jeito que tem esse conceito, tem o conceito do limite infinito lateral. Isso é o conceito de limite infinito, tá? O limite é infinito. Limite o quê? Limite o quê? Infinito. Porque tem um conceito limite no infinito, que é o que eu vou ver mais tarde, daqui a pouco, tá? Esse é o conceito de limite infinito. E aí você tem, tá? Aí neste caso, você escreve isso aqui igual aqui, hein? Menos infinito. Aí tem a outra definição, que é a seguinte. Ó. Depois eu volto para cá, tá? Vem aqui, vem aqui. Aqui eu vou botar uma interrogação. Devendo. Devendo, isso vai ser resolvido com essa definição. Sejam f uma função e P um número real. Tá? Nós dizemos que mais infinito é limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda, vamos começar pela direita, tendendo a P pela direita. Isso aqui não tem nenhuma motivação política não, viu? Porque a gente começa pela direita e vai pela esquerda, tudo é a mesma coisa. Dizemos que mais limite de f de x com x tendendo a P pela direita, quando hã? Não, o menos infinito eu falei aqui. Agora eu estou falando limite lateral, ó. Tá? Nós dizemos mais finito. É limite de f de x com x tendendo pela direita quando para cada que C positivo existe delta positivo tal que x no domínio da f e x menos p menor do que delta maior do que zero implica f de x maior do que c. Ou seja, quando eu puder fazer o valor f de x tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P em valor maior do que P. Em valor maior do que